Larissa falou algo, não entendi. Não, professor. Ok. Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia, professor. Opa, bom dia. Eu tô chegando um pouco atrasado que eu confundi o link. Eu fui lá para o outro, tava lá esperando, aí falei, bom, deve ser esse outro. Aí vim para cá. E aí a gente já começa. Bom dia a todo mundo, principalmente os que deixaram mensagem. Vamos começar. Bom dia a todo mundo, principalmente os que deixaram mensagem aqui. Vamos começar. Nosso bate-papo de hoje vai ser só de exercício. Deixa eu ver, tem alguns recadinhos aqui. Esse exercício que eu vou colocar, alguns vão ser feitos por mim, demonstrando, outros eu vou pedir para vocês fazerem, vou dar um tempinho, mas logo depois eu vou apresentar a solução. Então, se quiser só ficar prestando atenção, não tem problema. Mas vai ter um tempinho para você praticar se você quiser. Vão ser contas muito simples. E aí eu sugiro que vocês tenham aí em mãos papel e caneta ou lápis. E eu não dispensaria uma calculadora também, mas a grande maioria dos cálculos são contas fáceis de fazer de cabeça, tá? Então você pode ficar só prestando atenção. São 6 exercícios que eu vou fazer alternando entre mim e vocês. No final da apresentação tem um exercício para você fazer em casa. Então, assim que acabar a aula, eu vou colocar lá no link da fundação, lá no AVA, essa apresentação em PDF. Aí o último item lá da apresentação vai ser o exercício que eu vou projetar aqui, que eu preciso que você faça e mande para mim por e-mail. E quando for fazer isso, por favor, coloque o nome completo. Tá? E aí eu vou juntar esse exercício aos outros e vou começar a ver cada caso para a gente começar a ver as notas do passado. Ok? Então a previsão aí até as 9 horas. Eu acho que os exercícios são bem tranquilos.
mas a gente já vai começar a avançar um pouco dentro desse assunto da unidade 1. Próxima aula já vamos para a unidade 2. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, por favor, abre o microfone e interrompe, que eu não vou estar vendo vocês. Bom, vamos começar nossa aula de contabilidade, unidade 4, operações envolvendo contas de resultado. O que são contas de resultado para a contabilidade? São contas de receita e despesa. Então, uma das coisas que são muito importantes para como a contabilidade lida com receitas e despesas é justamente o princípio da competência. Eu vou falar aqui, vou revisar alguns itens da última aula, mas operar por competência na contabilidade é dar atenção a algo que a gente chama de fato gerador. Então, uma receita ou despesa ocorre para a contabilidade quando o fato gerador ele ocorre e não quando tem movimentação de dinheiro. Às vezes, essa movimentação de dinheiro ocorre junto com o fato gerador, ok? E aí a receita e a despesa passam a existir para a contabilidade junto com a movimentação financeira. Mas nem sempre é assim. Essa aula eu coloquei, além do exemplo da última aula, que foi o de seguro, que na minha opinião é o mais simples de entender, eu coloquei o seguro, um veículo e um imóvel. Então são 3 exemplos para a gente ver. O seguro ocorre durante 1 ano. Então a gente só tem que fazer a destinação da despesa do seguro de um ano para o outro. Um veículo já são 5 anos. Então a gente tem que distribuir o valor do veículo por 5 anos. E o imóvel são 25 anos. A gente tem que distribuir o valor do imóvel por 25 anos. A única coisa que a gente tem que fazer é usar esse valor, seja do seguro, do veículo ou do apartamento, do imóvel, e dividir pela quantidade de meses ou de anos envolvidos em cada caso. E tudo isso é informado, então eu só tenho que fazer lá as divisões e as multiplicações. É razoavelmente simples o raciocínio. Então vamos seguir. Então, o princípio da competência, o nosso assunto da nossa unidade, é o reconhecimento de receitas e despesas pelo fato gerador. Então, isso é muito importante. Tá? Fato gerador. O que é um fato gerador? É algo que ocorre no dia, na sequência das operações, que você, na contabilidade, identifica para lançar uma receita ou uma despesa. Okay? E não pela movimentação de dinheiro. Quando é pela movimentação de dinheiro, a gente não diz que a empresa tem contabilidade por competência, a gente diz que a empresa tem contabilidade por caixa. São coisas diferentes. Então, em azul, para diferenciar o texto, eu coloquei exatamente o exemplo que a gente terminou a aula passada, tá? Que a gente tratou na aula passada, dia 27 de agosto. É um seguro de R$ 1.200, o valor dele, começou em 1º de julho e tem cobertura de 1 ano. Então, por que esses números? Para ficar fácil a conta de cabeça. Como um ano são 12 meses, se o exemplo é um exemplo com 1.200, eu faço a conta muito rapidamente de cabeça. 1.200 para 12 meses dá 100 por mês. Então é só ver a quantidade de meses que ficam de um lado de um ano e do outro lado do outro ano. É bem simples. Tá? Embora, como está sendo dito, o seguro foi pago à vista em julho. Então esse é um bom exemplo para a gente separar o que é a movimentação de caixa, onde a gente tem no dia 1º de julho o pagamento, então sai do caixa da empresa R$ 1.200, numa vez só. E aí quando a gente não entende esse assunto, a gente acha que a empresa teve uma despesa de 1.200 naquele dia, porque ela pagou o seguro por 1.200. Só que a cobertura do seguro é de 1 ano. Então a contabilidade entende que é melhor a informação contábil se você divide esses 1.200 pelo período todo, ou seja, 12 meses, ou seja, 1 ano. Então, o que tem em relação a isso? Nós temos um pagamento à vista em 1º de julho e nós temos em consequência disso, uma movimentação financeira de 1.200 em julho
E nós temos o que a gente chama, já uma palavra nova para a gente entender, de apropriação do seguro. O que é apropriar um seguro? É você destinar, reconhecer o fato gerador do seguro e destinar o valor do seguro para cada um dos anos. A isso dá-se o nome de apropriar o seguro, ou apropriar a despesa com seguro. Tá? Então, o que é apropriar? É você pegar o valor cheio do seguro, 1.200, e você apropria parte de 2019 e apropria parte de 2020. As paradas são para fazer a galera entrar. Então, tá explicando aí, ó. Como é que é a apropriação desse seguro? Em 2019, nós temos 6 meses, né? Porque é julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, em 2019, contando de 1º de julho até dezembro, nós temos 6 meses. Então, nós temos 6 partes de 12, ou seja, 6 dozeavos do valor cheio 1.200, R$600. E 2020, o ano seguinte, nós temos 6 partes de 12, ou seja, 6 dozeavos de 1.200, que é o valor cheio do seguro, também dá 600. Então, é um exemplo muito simples, o exemplo do seguro, que teve o valor de 1.200 bem no meio do ano. Então, ele pega a metade de 2019, essa é a apropriação, 600, e a metade de 2020, essa é a outra apropriação do ano seguinte. Tá? E por que 600? Porque se é 1.200 os 12 meses, é um sinal de que é 100 por mês. Metade do ano, 6. Então, 6 meses é para 2019, 6 meses para 2020. Esse foi o exercício da semana passada. A gente vai começar nele complicando um pouquinho e vai seguir até o 6º exercício que eu vou explicando. O 7º é para vocês fazerem. Então, ainda do exemplo da aula, da aula passada, nós vamos voltar aqui. Essa informação que está em azul, tá? Que está só em números, nós vamos ver um gráfico para visualizar melhor. Então, repara a primeira barra lá em cima, tá? Uma informação que tem a ver com todo o período. O valor de todo o contrato de seguro é de 1.200 e ele vale um ano. Aí repara a data que está lá na esquerda, de 1º de julho até 30 de junho. É um ano inteiro. Espera aí. Então, a primeira barrinha colorida, nós temos a divisão do tempo entre 2019 e 2020. Repara que são partes iguais, intencionalmente, como eu falei, para a gente entender melhor. Metade da cobertura do seguro está em 2019 e metade está em 2020. Então, em termos de valor, essa metade em relação ao 1.200 é 600 para 2019 e 600 para 2020. Como é que eu calculei isso na última barrinha lá embaixo? 6 partes de 12 vezes o valor de seguro e, em vez de 2020, 6 partes de 12 de 1.200. Tá? Então, está bem no meio. Isso é um exemplo bem simples para a gente entender. A partir de agora, eu vou mover essas datas e colocar uma ou outra informação que podem complicar para a gente começar a entender com um pouquinho mais de profundidade. Então, o exercício para agora, esse exercício eu vou fazer com vocês. Tá? Só prestar atenção. O mesmo valor do seguro, então 1.200, mesmo prazo de cobertura, 1 ano, mesma data de compra, tá? Mas com pagamento de 3 vezes 400. Ou seja, em vez desse seguro ter sido pago à vista, ele foi pago em 400, 400, 400, com início em 1º de julho, tudo igual. O que muda? E aí em azul a resposta. Só muda o pagamento. A apropriação do seguro vai ser a mesma coisa. Então, eu ter pago o seguro à vista ou ter pago a prazo não altera a apropriação do seguro. Por isso, o princípio da competência. Esse exercício da aula passada com esse é realmente uma ponte para a gente entender como que o princípio da competência funciona. Ele ignora se você está fazendo o pagamento à vista ou a prazo. Então, em azul a resposta. A única coisa que vai mudar é o fato de eu ter um pagamento em 3 vezes. Tá? Em vez de desembolsar 1.200 de uma vez só,
serão feitos pagamentos de 400 em 1º de julho, 1º de agosto e 1º de setembro. Como é que fica isso no gráfico? Repara que o desenho é o mesmo, da parte de cima, o mesmo. Eu acrescentei lá embaixo, em vermelho, para destacar, os 3 pagamentos. Então, repara, o primeiro seguro que foi pago à vista e esse seguro que foi pago em 3 vezes, o quadro da apropriação é o mesmo. Então, por isso que a contabilidade ela se orienta pelo fato gerador. O que é o fato gerador nesse caso? É o passar do tempo. Passou um mês, ele apropria um seguro. Passou um mês, ele apropria outro seguro. Passou um mês, ele apropria outro seguro. Quanto desse seguro? 1/12, mês a mês. Como eu tenho 6 meses em 2019, são 6 meses para 2019. Como eu tenho 6 meses para 2020, são 6 meses para 2020. Vamos para o segundo exercício, lembrando que ele vai complicando um pouquinho mais, tá? Seguro agora de 1.200, compra à vista, 1º de outubro. Então, repara, eu já estou jogando o dia da compra lá para o fim do ano. Isso significa que em 2019 haverá menos meses para apropriar. Então, eu vou empurrar mais apropriação de seguro para 2020, porque o primeiro era em julho, lembra? Então, em julho, eu tenho até dezembro mais meses do que em outubro. Quais os valores para apropriar do seguro em 2019 e 2020? Então, repara, se foi à vista, não vai importar em nada, provavelmente vai vir agora um exemplo com ele a prazo. Tá? E como eu empurrei a data da compra do seguro lá para outubro, eu vou ter menos meses em 2019 e mais meses em 2020. Só prestando atenção, não precisa fazer esse. Olha aí o quadro da apropriação. Então, repara lá em cima, valor de todo o contrato de seguro, 1.200 para um ano. Tá? Então, em azul, que é a parte de 2019, ficou um pouco menor do que era no exemplo anterior. Então, quantos meses eu tenho em 2019? Se eu comprei em 1º de outubro, eu tenho o mês de outubro, novembro e dezembro, ou seja, eu tenho 3 meses. Tá? Então, lá embaixo eu tenho 3 partes de 12, ou seja, 3/12 do valor do seguro. Então, eu vou apropriar o seguro para 2019 somente R$300. Então, por isso é que é bom usar um exemplo fácil de fazer de cabeça. Tá? Você tem 1.200 para um ano, você tem 1.200 por mês. Se são 3 meses, 3 vezes 100. Fica fácil para eu fazer de cabeça, para eu explicar para você e para você entender. Em compensação, como eu só usei 3 dos 12 meses em 2019, eu tenho que mandar o restante para 2020. Tá? Então, o seguro vai de 1º de outubro até 30 de setembro do outro ano. Quantos meses ficaram para o 2020? 9 meses. Então, eu vou ter 9 partes de 12 vezes o valor total do seguro. Tá? Terceiro exercício. É o mesmo exemplo anterior, 1.200, só que a compra não é mais em outubro, é em setembro. Então, eu vou ter, setembro é antes de outubro, eu vou ter, em vez de 3, 4 meses em 2019. Com pagamento em 2 vezes, já não é à vista. Isso pode complicar na hora de eu fazer um exercício, na hora de eu fazer a prova. Tá? O fato de ser à vista ou a prazo não interfere na apropriação do seguro. Então, esse foi pago em 2 vezes. 1º de setembro e 1º de outubro. Como ficam os pagamentos e quais os valores a apropriar do seguro em 19 e 20? Então, eu vou dar aqui um tempinho rapidinho, muito rápido, 1 minuto, 2 no máximo, para quem quiser fazer, tentar fazer. Tá? Como é que vai ficar o pagamento e como é que vai ficar a apropriação? Rapidinho. Vou ficar fora do ar aqui e você, quem quiser, aproveita o tempo para fazer. É bem rápido.
30 segundos já passaram. Então, 1 minuto de prazo, nós tivemos aí a participação da Giovana com 2 vezes R$600. Tá correto, Giovana, se você está se referindo à movimentação financeira, tá? A apropriação não, mas são 2 vezes dos 600 porque ele foi pago em 2 vezes. Vamos ver como é que está a resposta. Muito grato pela sua participação, Giovana. Então, vamos ver como é que é a solução. Só prestar atenção agora. Nós temos um movimento financeiro, que é isso que eu espero que a Giovana tenha falado, onde eu tenho um desembolso de 600 em setembro e um desembolso de setembro em outubro. Isso é financeiro. Na contabilidade, quando a gente fala financeiro, a gente se refere à movimentação de dinheiro. Tá? Agora, a apropriação de despesa, que é o ponto importante da nossa aula, a gente tem que fazer um pouquinho de conta para dizer o que é de 2019 e o que é de 2020. Tá? Então, 2019 eu tenho 4 meses, porque lembra, começa em setembro. Então eu tenho setembro, outubro, novembro, dezembro. Então eu vou apropriar seguro 4 partes de 12 vezes 1.200, ou seja, R$400 para 2019. E 2020 eu empurrei os 8 meses que faltam para terminar um ano. Se um ano que são 12 eu coloco 4 em 2019, é porque o restante, ou seja, 8, vão para 2020. Tá? Então, a apropriação desse seguro é 400 para 2019 e 800 para 2020. Vamos ver se eu fiz o gráfico. Está aí o gráfico. Ó. Então, o que a Giovana muito bem colocou lá no chat, que eu agradeço, está lá embaixo, em vermelho. 2 parcelas de 600. Esse foi o pagamento, esse foi o movimento financeiro. Tá? A apropriação está no quadrozinho aí. Ó. Em 2019, eu tenho 4 partes de 12, que são 400, e em 2020 eu tenho 8 partes de 12, que são 800. Ok? Vamos para o 4º exercício, lembrando que são 6, tá? A gente já está quase no final, e eu vou deixar um exercício para você fazer. Quarto exercício, eu vou usar um veículo. Então, o que é importante ver aqui? A gente estava usando o exemplo de um seguro, cuja apropriação é apenas... Normalmente, um seguro vale 1 ano. Okay? Já um veículo tem a sua apropriação, a apropriação da sua despesa ao longo de 5 anos. Então, fica um pouco mais complexo. Tá? E o nome dessa apropriação específica para o veículo e para os imóveis, que eu vou falar daqui a pouco, chama-se depreciação. Ok? Então já entra essa palavra nova aí para o caso do veículo. Como o veículo e o imóvel são bens do imobilizado do balanço patrimonial, esse raciocínio da apropriação da despesa, ele tem um nome chamado depreciação. Okay? E depreciação é um belo exemplo de entendimento do princípio da competência. Já é um pouquinho mais complexo do que o seguro, porque o prazo de cobertura do seguro é apenas de 1 ano, é rápido para fazer. Já do veículo, como são 5 anos, o que acontece? Normalmente, a depreciação do veículo, ela é quebrada no primeiro ano. Os 3 anos seguintes não tem fracionamento nenhum, é o valor integral, e no último ano também é quebrado. No seguro, como é apenas 1 ano, eu quebro parte do seguro num ano e quebro parte para o outro. No veículo, essa quebra ocorre no primeiro e no último ano. Os 3 anos do meio são de valores integrais.
Tá? Então isso daí já mudou um pouquinho. Então, por exemplo, se eu compro o veículo em julho, digamos, eu vou ter no primeiro ano dos 5, eu vou ter apenas 6 meses. Nos 3 anos seguintes eu vou ter 12, 12, 12. E no último ano, os 6 meses seguintes que faltaram para o primeiro ano. Se eu compro o veículo bem no início do ano, em janeiro, então eu vou ter os 5 anos de cobertura com valor integral, não vou ter que quebrar nada. Vamos ver aqui. Eu não consegui ver a mensagem, vou ver aqui de novo. Eu não estou vendo o chat. Para eu ver o chat tem que alguém falar, tá? Porque eu não consigo ver aqui na hora. Por que fica 800 em 2020? Pergunta da Mariana. Porque em 2020 tem 8 meses, tá? Do exemplo. Então, é como a Larissa está falando aqui. Em 2019 só tinham 4. Então, como são 12 meses no ano, vai ser 4 no mês e 8 no outro. Por que não são 4 meses igual a 2019? Porque para fechar os 12, exatamente, está aqui a Giovana de novo. Para fechar os 12, se eu tenho 4 é porque faltam 8. Entendi. Parará. Acho que o senhor não está ouvindo a gente. Não estou ouvindo, Larissa. Mas vocês estão falando? Acho que não. Tem que abrir o microfone para eu ouvir, tá? Na hora que abrir o microfone, eu vou estar ouvindo. Aqui na minha casa, eu só estou vendo o PowerPoint. Não consigo ver vocês, tá? Então tem que falar. Tem que falar. Pessoal, eu estou com dúvida. Aí eu paro, vou lá e a gente conversa ou leio o chat. Mas eu não estou ouvindo. Por que eu não estou ouvindo? Eu não ouvi. Alguém pode falar agora para ver se eu vou ouvir? Então, eu não estou ouvindo. Tem algum problema aí. Tá? Bom, não sei o que está acontecendo. No início da aula, alguém falou comigo, não lembro quem foi, e eu consegui ouvir. Tá? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou de vez em quando olhar aqui o chat, antes de ir de um exercício para o outro. Tá? E aí pode deixar as dúvidas lá que eu vou ver. Bom, vamos lá. Tem alguma mensagem aqui. Tá bom. Tá bom, Larissa. Então, esse exemplo, quando a gente vem do seguro e vai para o veículo, já complica um pouquinho. Mas por que complica? Só porque eu passo de 1 para 5 anos. Okay? Então, o raciocínio, essa dúvida que eu vi ali, por que ficam 400 num ano e por que fica 800 no outro? Porque eu alterei a quantidade de meses de um exercício para o outro. Então, como eu diminuí a quantidade de meses de 2019, ele caiu de 6 para 4 ou para 3. Né? Porque eu dei 2 exemplos, além do primeiro. Já o veículo, como tem 5 anos, aí eu vou ter, normalmente, o primeiro ano quebrado, o segundo, o terceiro e o quarto vão ser integrais, e o quinto vai ser quebrado também. Mas, como assim quebrado ou integral? Repara, como são 5 anos, se eu pegar 100% do valor e dividir por 5, eu tenho 20% para cada ano. Tá? Então, quando eu não tenho o ano quebrado, eu tenho 20%. Então, vou ter 20, 20, 20 no meio. Vou ter parte de 20 no início e parte de 20 no segundo. Vamos lá. Veículo de 20 mil com depreciação de 20% ao ano, pagamento à vista. Qual o valor da depreciação anual e mensal? Então, esse exemplo é um pouco mais complexo, porém eu estou perguntando menos coisa. Qual o valor da depreciação anual? Então, se eu tenho um veículo que custou 20 mil e ele vai atender 5 anos,
100% dividido por 5 dá 20%. Eu não preciso saber esse 20% porque sempre é informada a depreciação anual. Tá? Então, qual é a depreciação anual do veículo? O valor de 20 mil, 20%. Então, eu vou apropriar a depreciação do veículo 20% ao ano, ou seja, R$4.000. E outra coisa que se costuma perguntar, qual o valor da depreciação mensal, que é a segunda linha? Se eu tenho anual que é 4.000, se eu dividir por 12, eu vou ter 333,33. Então, não houve perguntas novas. E detalhe, esse 333,33 tanto pode ser 333 como 334. Tá? Eu não gosto de fazer valor quebrado assim. Então, você pode arredondar para baixo ou para cima. Vamos seguir para o quinto exercício. Então, deixa eu ver. Esse é para eu fazer também, o quinto. Então, um veículo, agora não mais 20 mil, porém 10 mil reais. Com depreciação de 20%, então quando for falar de veículo, sempre vai ser 20% ao ano. Pagamento em 5 vezes iguais. A compra foi em 1º de março de 2010. Então, repara, vai ser quebrado. Tá? Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4. Pergunta da Ana Luísa. Em algum caso, a depreciação mensal pode mudar em função de juros ou algo do tipo? Sim e não. Tá? Não em relação aos percentuais. Vai ser sempre, a depreciação anual do veículo vai ser sempre 20%. O que acontece é que a contabilidade ela corrige monetariamente as suas demonstrações. Então, se a correção está sendo feita mês a mês, então a correção monetária em função da inflação que atua no balanço patrimonial, que hoje em dia é pouco, ela pode sim fazer um valor de depreciação maior no mês seguinte do que no anterior. Tá? Mas eu diria que para os nossos exemplos isso não vai ser aplicado, porque isso é razoavelmente complexo para a gente falar no ensino médio. Tá? Para todos os efeitos aqui do nosso encontro na fundação, ele não vai contar. Tá? Por nada. Eu falei que são 6 exercícios antes do final, mas são 7 que eu encontrei um erro aí, vou pedir para vocês encontrarem um erro. Vamos lá. Vamos com calma que eu vou dar o tempo. Então, a depreciação do veículo é 20%. Então, de um modo geral, qual o valor da depreciação de um veículo de 80 mil reais? Então, a anual vai ser 80 mil, 20% vai dar tal valor. Ok? Não sei quanto é. Tem que fazer a conta, não sei fazer a conta de cabeça. E mensal, vai ser esse valor dividido por 12. A compra foi em 1º de março. Como ficam os pagamentos e apropriação de depreciação? Bom, se o veículo foi pago em 5 vezes iguais, lembrando que eu usei 5 vezes porque o valor é de 10 mil, então 10 mil dividido por 5, de cabeça eu sei que são 2 mil. Tá? Então, primeira linha azul, eu tenho o pagamento, não é a apropriação, o pagamento do veículo vai ser 5 pagamentos de 2 mil. 1º de março, 1º de abril, 1º de maio, 1º de junho, 1º de julho. Ok? Isso é o pagamento. A apropriação da depreciação. Eu tenho 2010, 10 meses, tenho 2011, 2013, 12 meses, é isso que eu falei que é integral. Integral como? Os 20% cheio dentro do ano. E 2014, 2 meses. Tá? Então, tem um errinho aí em azul. Eu vou dar 1 minuto para ver se alguém descobre. Tá bom? Vou fechar meu som aqui e vou deixar contar agora 1 minuto para ver se alguém descobre qual é o erro que está aí. Vou falar.
30 segundos. Ana Clara falou corretíssimo. Muito bom, Ana Clara. Tá? Eu, quando fiz o exercício ontem, eu esqueci de ver isso. Então tinha que ser 2011, 12, 13 e 14. Então, Ana Clara, muito bom. Parabéns, tá? Eu só fui descobrir agora, desculpa. Então, quando eu for mandar o PDF para vocês, daqui a pouco, eu vou corrigir isso, tá? Eu vou botar que, como a Ana Clara tá falando aí, de 2011 a 2014 e o último ano, 2015, tá? Valeu, muito bom. Muito bom mesmo. Então, como a Ana Clara falou, dentro da apropriação da depreciação, em vez de ser 2011 a 2013, que aí só tem 3 anos, teria que ser 2011 a 2014. Tá? E aí o último ano, 2015, é que seriam os 2 meses. Isso aí eu vou corrigir. Deixa eu anotar aqui, senão eu vou esquecer. Bom, seguindo em frente para o sexto exercício. Lembrando que o sexto exercício é o último, tá? Que eu vou explicar. E vai ter o último exercício, o último mesmo, né? Que vai ser o sétimo para você fazer. Aí eu vou pedir para você fazer, se possível, agora, tá? Assim que acabar a aula. Que vai ter um tempinho aí, eu acho, até a próxima aula. Se não, o prazo é de hoje. Hoje, quinta-feira, tá? Ao longo do dia. Eu tenho a impressão que você vai levar no máximo 5 minutos, porque é um exercício bem fácil. Tem que fazer uma conta que vai levar 1 minuto ou 2, no máximo. Tá? Então, sexto exercício. Esse também é para você fazer. Tá? Agora, se puder. Se não puder, só presta atenção que não tem problema. Um imóvel de 300 mil. Então, repara que quando a gente sai do seguro, vai para o veículo, já aumentam os valores e já aumentam os prazos. Quando a gente vai para o imóvel, aumenta muito o valor e aumenta muito o prazo. Tá? A depreciação é de 4% ao ano. Por quê? Pela contabilidade, o imóvel é depreciado em 25 anos. Então, se você pega 100% do valor e divide por 25 anos, a depreciação é de 4% ao ano. Tá? O pagamento foi à vista em janeiro de 2020. Então, esse é o cara rico, né, que pode pagar 300 mil à vista para comprar o apartamento. Acontece. Tá? Então, quando o pagamento é à vista, realmente não tem muita confusão. Né? A confusão, às vezes, é quando o pagamento a prazo, eu fico na dúvida se quanto eu vou apropriar de depreciação tem interferência do movimento do pagamento. Tá? Então, o exercício é como ficam os pagamentos e a apropriação da depreciação ao longo dos anos. Esse daí eu vou pedir 2 minutos para você raciocinar. Quem não quiser fazer não tem problema, é só relaxar aí por 2 minutos. Quem tiver interesse de tentar desenvolver o raciocínio, eu vou colocar a resposta daqui a pouco. Tá? Então, nos dois casos, fazendo ou não fazendo, aí eu vou precisar dar atenção depois. Contando agora 2 minutos para quem quiser tentar fazer. Não, deixa eu fazer 2 minutos. Eu tive um erro, aí na hora que eu estava lendo eu vi o erro. Aí dei 1 minuto para uma menina pegou o erro da comunicação. Eu fiquei muito assim. Ela lá, ela viu, eu dei um próximo, ela vai usar outro. Ela falou, agora de manhã, quando eu fui fazer a comunicação para ver, eu vi o erro. Eu errei. Na hora que eu estava perguntando, eu falei, vou dar um exercício isso, quer ver quem acha o erro da comunicação.
Um minuto e meio. Ok, vamos lá. Então, nosso último exercício, tá? O exercício 7 é para você fazer em casa e é muito parecido com esse que está aí, tá? Então, vamos ver como é que resolve esse para poder resolver o da nossa tarefa. Imóvel de 300 mil, depreciação de 4%. Então, qual é a depreciação anual desse imóvel? É 4% de 300 mil, tá? Qual é a depreciação mensal? 4% de 300 mil vai dar o número, divide por 12. E como ficam os pagamentos e apropriação de depreciação ao longo dos anos? Como o pagamento foi, à vista, então, em janeiro de 2020, o cara foi lá e deu um checão de 300 mil reais. Tá? Então, só isso que aconteceu. Vamos ver. Deixa eu ver se esse tem um gráfico. Não. Esse sexto exercício não tem aquele gráfico bacana que eu fiz. É só os números mesmo. Então, a resposta desse exercício, primeira linha em azul. O pagamento foi em 2 de janeiro, 300 mil reais. Tá? Então, repara como o princípio da competência é importante. A gente não pode, a contabilidade não pode conceber que a despesa desse cara foi de 300 mil apenas um mês, já que o imóvel vai atender a vários anos da vida dele. Então, há uma convenção de que o valor do imóvel tenha que ser dividido, e essa convenção está em fixar um prazo de 25 anos, para que eu possa diluir o valor dos 300 mil pelos 25 anos. A isso dá-se o nome de depreciação. Tá? Então, o que é depreciar o imóvel? É pegar os 300 mil e dividir pelos 25 anos. Como ele foi comprado em 2 de janeiro, janeiro já conta. Então, eu vou ter 4% dentro do ano certinho. Eu não vou ter aquele ano quebrado, como eu tive no primeiro exemplo do seguro e como eu tive naquele exemplo do carro, quando ele foi comprado em julho. Segunda linha de azul, a depreciação entre 2020 e 2024, ou seja, os 25 anos, e aí não está errado, né? Dá para pensar que são 2025, mas de 2021 até 2024 são 24 anos, mais o ano zero, que é o 2020. Então, 25 anos, eu vou ter 300 mil vezes 4%, vai dar 12 mil por ano. Essa é a resposta, né? Como é a depreciação anual do imóvel? 4% de 300 mil, 12 mil. E a mensal? Foi coincidência, né? Deu um valor redondo para fazer a conta. A mensal vai ser 12 mil dividido por 12, que vai ser R$1.000. Tá? É como se um imóvel de 300 mil ele fosse lançado para despesa, reconhecido como despesa, apropriado como despesa, R$1.000 ao ano, ao longo de 25 anos. Tá? Então, esse exercício termina a nossa sequência de explicação. Tá? Vou entrar agora no sétimo exercício, que vai ser uma tarefa. Não precisa anotar. Se quiser anotar para já ir fazendo, tudo bem. Assim que acabar a aula, eu vou alterar aqui aquele errozinho que eu fiz, salvar novo PDF e subir lá para o AVA. Tá bom? E aí eu preciso que você faça esse exercício. Você pode colocar dentro do corpo do e-mail mesmo, ou fazer um arquivo de Word e anexar. Ou fazer no caderno e fotografar também, como alguns fizeram da última vez, tá? Só peço que, se for fazer no caderno, usa caneta para ter um contraste bom para eu poder ler. Tá? A solução do outro exercício é tão simples como essa. Praticamente eu só estou mudando os números. Tá bom?
Então isso é que eu vou precisar que você responda. 7º exercício, nossa tarefa. O imóvel é de 280 mil, depreciação de 4%. Então, quando a gente falar de princípio de competência, depreciação do imóvel, sempre vai ser 4% aqui para a gente. Tá? O pagamento foi da seguinte forma. A pessoa deu uma entrada de 80 mil e o saldo ele vai pagar em 200 meses, com pagamentos iguais. A minha pergunta para você são 2 perguntas, sendo que a segunda abre em 2 respostas. Então, na verdade, você tem 3 respostas para mandar para mim. Primeiro, qual o valor de cada uma das prestações? Okay? Então, você vai calcular, por favor, qual o valor de cada uma das prestações, já que esse imóvel foi pago a prazo. Segunda pergunta, quais os valores das depreciações? Então, estou te pedindo o valor anual e o valor mensal. Ok? Está em azul para destacar a resposta para o e-mail contabilnet@hotmail.com. Não deixa de colocar o seu nome completo, porque às vezes tem 2 pessoas com o nome Rafael, 2 pessoas com o nome Ana Luísa, por exemplo, e eu vou ter dificuldade aqui. Então, coloca o nome completo, a turma. Eu vou pegar essas respostas que vocês mandarem, vou juntar com as outras daquela confusão toda do passado e vou começar a ir resolvendo para a gente já ir acertando as notas. Tá? A gente já vai começar com isso daí. Está em amarelo lá, ainda hoje. Eu, se fosse você, já faria logo agora, tá? Tira o print aí da tela e já resolve agora, porque você faz isso aí, dá para fazer em 1, 2 minutos, tá? Eu tô falando 5 assim, exagerando. Já manda para mim, tá? Essa resposta aí, isso já vai considerar como avaliação pra gente, tá bom? Terminando então, próxima aula, unidade 4, assunto 2, que são regimes contábeis. Só lembrando que os nossos regimes são competência ou caixa. A gente acabou de estudar o regime de competência. Então eu vou falar novamente o que é o regime de competência, com alguns desses exemplos, só que mais fáceis, e vou acrescentar o regime de caixa, que é um pouco mais simples ainda. Tá? Então, nossa próxima aula vai ser explicar isso. Como é muito simples essa explicação, eu vou ver se eu faço a apresentação da aula e do exercício ao mesmo tempo. Vamos ver se teve alguma pergunta que eu não vi. Barulho, que também estava sem fone. Mariana falou 12 mil. Eu não lembro agora o que foi aqui, 12 mil. Deixa eu ver. Tá, tinha acertado. 12 mil é a depreciação. Muito bom. Mariana, 12 mil, tá correto. Tamires, 1 ano nesse caso conta como 5 anos de depreciação? Não. Não. Todos os imóveis são 25 anos de depreciação, Tamires. Se o exemplo for de imóveis, sempre a gente vai usar 25 anos. Sempre. Tá? Então, qual é a depreciação anual do imóvel? É sempre o valor dele dividido por vezes 4%. Tá bom? Sempre. Bom, faltam 5 minutos para as 9. O que eu tenho para apresentar já está encerrado. Procurei bem devagar para dosar o tempo. Não coloquei muita coisa. Tá? Ok, Fernanda. Muito grato por ter estado até agora. E eu vou deixar aí os últimos 5 minutos para quem tiver alguma dúvida, se não puder falar pelo microfone, coloca no chat. Tá? E uma coisa que a Bruna me falou ontem, a professora Bruna, é para a gente usar sempre esse link aí, o que eu não sabia. Por isso que eu abri outro link lá. Então a gente vai usar sempre esse link aí para as nossas aulas. Pessoal, uma boa quinta-feira para todo mundo. Até daqui a 15 dias.
E a gente vai continuar nessa marcha bem tranquila para daqui a 15 dias, tá? A gente tentar terminar o ano aí sem muitos traumas. Beijo para todo mundo, boa quinta-feira, bom fim de semana aí pela frente. Eu não sei se vocês notaram, mas eu deixei também o meu Instagram lá. Quem quiser entrar em contato, tá? Pode usar o Instagram para entrar em contato. Beijo para todo mundo, tá? Simone, Larissa, Mariana, Ana Luísa, Giovana, Ana Júlia, Ana Clara. Beijo grande para todo mundo. Tchau, tchau.